Carta de São Paulo aos Colossenses. Capítulo 1. Endereço e saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, juntamente com o irmão Timóteo, aos cristãos de Colossás, fiéis irmãos em Cristo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, esteja com vocês. Agradecimento à vida cristã. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre que rezamos por vocês. De fato, ouvimos falar da fé que vocês têm em Jesus Cristo e do amor de vocês por todos os cristãos, por causa da esperança daquilo que para vocês está reservado no céu. Tal esperança já lhes foi anunciada pela palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês, assim como o evangelho dá fruto e cresce no mundo inteiro. O mesmo acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e conheceram na verdade a graça de Deus. Isso vocês aprenderam em Epáfras, nosso querido e companheiro de serviço, que nos substituiu fielmente como ministro de Cristo. Foi ele quem nos contou sobre o amor com que o Espírito anima vocês. Pedido de discernimento. Por essa razão, desde que ficamos sabendo disso, rezamos continuamente por vocês. Pedimos que Deus lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade, com toda a sabedoria e discernimento que vem do Espírito. Desse modo, vocês viverão uma vida digna do Senhor, fazendo tudo o que Ele aprova. Darão fruto em toda atividade boa e crescerão no conhecimento de Deus, fortalecidos em todos os sentidos pelo poder de sua glória. Assim, vocês terão perseverança e paciência a toda prova. Com alegria, deem graças ao Pai, que permitiu a vocês participarem da herança dos cristãos na luz. Cristo é o único mediador. Deus Pai nos arrancou no poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, anterior a qualquer criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, tanto as celestes como as terrestres, as visíveis como as invisíveis, tronos, soberanias, principados e autoridades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e tudo nele subsiste. Ele é também a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primeiro daqueles que ressuscitam dos mortos, para em tudo ter a primazia, porque Deus, a plenitude total, quis nele habitar, para, por meio dele, reconciliar consigo todas as coisas, tanto as terrestres como as celestes, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Fidelidade ao Evangelho de Cristo. Antigamente, vocês eram estrangeiros e inimigos de Deus, por causa das obras más que praticavam e pensavam. Agora, porém, com a morte que Cristo sofreu em seu corpo mortal, Deus reconciliou vocês para torná-los santos, sem mancha e sem reprovação diante dele. Isso tudo sob a condição de que vocês permaneçam alicerçados e firmes na fé, sem se deixarem afastar da esperança no Evangelho que vocês ouviram e que foi anunciado a toda criatura que vive debaixo do céu. Eu, Paulo, me tornei ministro desses evangelhos, o mistério do projeto de Deus. Agora eu me alegro de sofrer por vocês, pois vou completando em minha carne o que falta nas tribulações de Cristo, a favor do seu corpo, que é a igreja. Eu me tornei ministro da igreja, quando Deus me confiou este encargo, junto a vocês, anunciar a realização da palavra de Deus, o mistério escondido desde o começo dos tempos e gerações, e que agora é revelado aos cristãos. Deus quis manifestar aos cristãos a riqueza gloriosa que este mistério representa para os pagãos, isto é, o fato de que Cristo, a glória esperada, está em vocês, e é esse Cristo que anunciamos, aconselhando e ensinando a todos com plena sabedoria, para que todos sejam cristãos perfeitos. É para isso que me esforço e luto, sustentando pela força de Cristo, que age de forma poderosa em mim. O clima da vida cristã deve ser o de uma família onde todos os irmãos, junto com Cristo,
tendo Deus como Pai. A trilogia fé, amor e esperança define a vida cristã na sua base, na sua concretização prática e no seu dinamismo histórico. A vida cristã nasce do compromisso de fé em Jesus Cristo, que significa aceitar a vida e a ação de Deus e continuá-la entre os homens. O amor é a realização prática desse testemunho, através da partilha dos bens e da fraternidade que concretizam o reino de Deus no dia a dia da história. A esperança é o dinamismo que nasce do amor, alimentando a vida cristã, voltada para o futuro do reino de Deus, isto é, para a realização plena da vida. Paulo pede o que é mais necessário para a situação em que os colossenses estão vivendo. A vontade de Deus se manifestou na vida e ação de Jesus Cristo, e o conhecimento dessa vontade é a sabedoria que leva os cristãos a viver com discernimento crítico diante das situações. Esse discernimento capacita-os, fortalecendo-os para resistir ativamente ao que é possível enfrentar e passivamente ao que é inevitável suportar, para animar os colossenses a permanecerem firmes na fé. Paulo cita um hino cristão, provavelmente usado na cerimônia batismal, que canta a grandeza de Cristo. Paulo se serve desse hino para criticar qualquer doutrina que apresente como necessárias outras mediações salvíficas, além da de Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e a criação, e só ele, mediante a cruz, é capaz de reconciliar Deus com as criaturas submetidas ao pecado. A introdução ao hino mostra como o pecado interferiu na criação, fazendo com que a obra de Cristo se tornasse redentora mediante uma nova criação. O Deus invisível e inatingível se torna visível e acessível em Jesus, Filho que se encarnou no mundo e na história. Jesus é, portanto, o verdadeiro Adão, existindo antes de qualquer criatura. Ele se torna modelo, cabeça e único mediador do universo criado. No hino primitivo, o termo corpo significa universo, como acréscimo da expressão que é a Igreja, passou a indicar a comunidade da nova criação, da qual Cristo é a cabeça. Primeiro, a ressuscitar dos mortos. Cristo é o novo Adão, pois na nova criação ele é o primogênito. Assim, o poder vital de Deus se torna acessível aos homens por meio de Cristo, reconduzindo a criação à paz. A pacificação do universo está na remissão dos pecados realizada por Cristo na cruz. Paulo começa a aplicar o hino à situação dos colossenses. Eles eram pagãos e, remidos por Cristo, passaram a pertencer à nova criação, sob a condição, porém, de permanecerem fiéis ao Evangelho de Cristo, do qual o apóstolo é ministro. Paulo se alegra porque o seu sofrimento confirma que ele está anunciando o verdadeiro Evangelho. O cerne da missão do apóstolo é o mistério do projeto de Deus. Deus quer que também os pagãos participem da redenção realizada mediante Cristo. A conversão dos colossenses, que antes eram pagãos, manifesta visivelmente esse projeto de Deus.